Vamos lá, pessoal, voltando aqui, agora a gente está na nossa aula de geografia, tá? Nós vamos iniciar na página 147, né? Nós estamos aqui no quarto ano, 147, que fala um pouquinho sobre os serviços públicos municipais. Então, a gente vai da 147 até a 153 hoje, tá? Os serviços públicos municipais, que são os serviços da cidade, do município, tá bom? Em todos os municípios, o governo deve garantir a qualidade de vida da população. A Pro falou 147, né? Então, página 147, tá bom? Para acompanhar junto comigo a leitura, tá? Em todos os municípios, o governo deve garantir a qualidade de vida da população, mantendo para isso diversos serviços públicos em funcionamento. Para custear esses serviços, as pessoas devem pagar taxas e impostos. Então, o governo do município tem que deixar a gente com tudo que a gente precisa: água, luz, coleta de lixo, posto de saúde. Para tudo isso, a gente paga taxas e impostos, tá bom? Taxas são tributos cobrados das pessoas pelo uso de serviços de água encanada, rede de esgoto e energia elétrica, por exemplo, tá bom? Então, são essas tarifas que a gente paga, são taxas de usar a água, de usar a luz, por exemplo. Impostos são tributos obrigatórios pagos ao governo para serem revertidos em serviços e benefícios. Então, os impostos é um dinheiro que a gente paga para o governo todo mês, todo adulto que trabalha tem que pagar esses impostos para o governo todo mês, tá? E aí esse dinheiro que o governo recebe deve ser revertido para as nossas necessidades e benefícios, tá bom? É como se o governo estivesse recebendo para poder nos dar tudo que a gente precisa. Apesar de nem sempre ser assim, nem sempre a gente recebe tudo que a gente precisa, né? Mas assim, ainda assim, né, para isso que servem os impostos. Pelo pagamento dos impostos, a população de um município deve ter acesso a creche, escola pública, posto de saúde, hospitais, coleta de lixo, que é o lixeiro que passa na rua, limpeza, calçamento, conserto de rua, de avenida, praças e jardins. Então, quando tem buraco na rua, né, tem que consertar, né? Limpeza das ruas, conserto das avenidas, praças e dos jardins, tá? Centros esportivos e comunitários, a gente tem o Cerep, a gente tem o Campano, a gente tem vários clubes esportivos em Mogi Guaçu, né? Que a gente pode usar. Lá no Campano, por exemplo, tem inclusive piscina, né? São clubes públicos. E áreas de lazer, né? Áreas de lazer são pracinhas, parquinhos, aquelas academias ao ar livre. Receber bons serviços públicos é um direito de todo cidadão. Então, todos nós temos o direito de receber esse tipo de serviço, tá? Pagando os impostos, a população estimula a cidade a crescer e se desenvolver. Pagar impostos é um dever de cada cidadão. Então, todo mundo tem o dever de pagar, tá? E tem o direito de receber em troca. Bom? Pesquisando. Esse daqui a gente consegue fazer porque a gente consegue perguntar para qualquer pessoa que estiver perto aí, tá bom? Pergunte aos seus familiares adultos se eles estão satisfeitos com os serviços públicos oferecidos pelo município onde vocês moram. Se pudessem mudar ou melhorar algum serviço, qual seria? Então, pergunta aí para quem está perto de você se ele está satisfeito, se está ok para eles o serviço público que eles recebem, tá bom? Se tiver ok, você coloca: minha tia está satisfeita, minha mãe está satisfeita. Agora, se não estiver satisfeita, o que ela acha que pode melhorar, tá bom? Essa pessoa vai responder e vocês vão escrever aí nas suas linhas, tá bom? Vamos para a página 148. Existem centros esportivos comunitários e áreas de lazer no seu bairro? Você sabe quais atividades ocorrem nesses lugares? Por que eles são importantes? Então, pergunta aí para a pessoa que está do seu lado se tem no seu bairro esses tipos de centros esportivos, que nem eu citei o Campano, por exemplo, e para que eles são importantes, né? Eles são importantes, na verdade, para a prática de atividade física, para a melhora da saúde, para a socialização, apesar de nesse momento a gente não estar podendo usar, tá bom? Atividades
Leia atentamente na imagem. Nós temos aí uma imagem que é uma imagem de conta de luz. De luz, tá? Então, nós temos a imagem de conta de luz aí. Então, olhe as informações de consumo de energia elétrica de uma moradia em uma cidade. Depois, anote as informações solicitadas. A. Qual o nome da companhia de fornecimento de energia elétrica? O nome da companhia é a primeira lá em cima, grandão, na conta, tá bom? O mês de referência. Tá escrito ali, ó, mês de referência, tá bom? Consumo por quilowatts, né, por hora. Então, consumo tá lá nos consumos, tá vendo? Tem que ver qual foi o consumo do mês. E o valor cobrado do consumidor é o valor a pagar, total a pagar da conta, tá bom? Então, vocês vão identificar esses dados nessa conta e vão escrever aí nas linhas, tá? 2. Cite exemplo de serviços públicos que são oferecidos em seu município. Você utiliza esses serviços? Então, escrevem nessas linhas. Na nossa cidade de Mogi Guaçu, quais são exemplos de serviços públicos? Quem mora na Estiva, em Mogi Mirim, tá? Também pode responder com relação ao seu município. Quais são os serviços públicos oferecidos pelo município e se você utiliza alguns deles, tá? Com certeza utiliza vários deles, então você pode escrever aí para mim. Vocês vão precisar da ajuda de um adulto para resolver essas questões, tá bom? Na página 149 nós não vamos fazer, tá bom? Vamos para a página 150, que está falando um pouquinho mais sobre a cidade. A vida na zona urbana. A zona urbana é a cidade. Lembra que a gente estudou vida na zona rural, vida na zona urbana. Zona rural era o campo e a zona urbana é a cidade, né? Como você já estudou, a zona urbana do município é a cidade. A cidade é a parte do município que se concentra a maioria da população. Então, a maioria está na cidade, não está no campo, né? Existem cidades de diversos tamanhos e muito diferentes uma das outras. A extensão territorial e o número de habitantes das cidades varia bastante. Por isso, elas podem ser classificadas como cidades grandes, médias ou pequenas. Um exemplo da cidade grande é Belo Horizonte, em Minas Gerais, com mais de 1,4 milhão de habitantes. O exemplo de cidade do médio porte é Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A população aproximadamente 260 mil habitantes. E um exemplo de cidade pequena é Venceslau Braz, no Paraná, com pouco mais de 19 mil habitantes. Então, olha as imagens aí, tá bom? Aí na apostila, na página 50, vocês vão acompanhar comigo essas duas imagens. Primeira cidade é Belo Horizonte, a segunda cidade é Venceslau Braz, no Paraná. Então, na primeira imagem, a gente pode observar muitos prédios e nenhuma árvore quase, né? Muito pouca. Por quê? Porque a população começou a aumentar tanto que já não dava para colocar casinhas de assim. Tiveram que subir em prédios para que a população coubesse na cidade, né? E do lado nós temos Venceslau Braz, que é lá no Paraná, e essa cidade, você pode ver que ela é bem pequenininha, né? Acho que só tem um prédio ali no meio, uma igreja, parece, porque a apostila da Pro é menor, então a Pro não enxerga direito aqui. Mas em volta a gente tem muitas casinhas e muita árvore, tá bom? Então isso quer dizer que é uma cidade muito menor, onde moram muito menos gente, tá bom? Então vamos lá. Página 151. O movimento no centro das grandes cidades é intenso durante o dia, pois é uma área que concentra edifícios de comércios e serviços. Então lembra, na cidade a gente tem muito comércio, muita prestação de serviço e muita indústria. No campo, a gente tem muita produção agrícola, né? Muita produção de gado, criação de gado, né? Então, a gente tem aqui na cidade muito comércio e serviço. Então, durante o dia que o comércio funciona, a cidade é muito movimentada, muito cheia de gente. E depois, no final do dia, quando o comércio fecha, a cidade fica um pouco mais tranquila, ou algumas ainda têm comércios à noite, né? Que tem a diversão, o lazer à noite, tá bom? Os bairros da periferia da cidade, mais afastados do centro, periferia significa lugares afastados do centro, são geralmente residenciais e às vezes industriais. Então, onde o pessoal geralmente mora longe do centro e às vezes muitas indústrias, que nem Mogi Guaçu é uma cidade muito industrial. A gente tem muita indústria em volta, né, da cidade, em locais afastados do centro, tá bom?
Então, Mogi Guaçu a gente tem a Mali, a gente tem a Champion, a gente tem a Ingridion, né, que agora chama International Paper, a Ingridion, que era a Corne, a gente tem a Mali, a gente tem muitas fábricas, muitas indústrias em volta da cidade, tá bom? Então, a gente tem aí duas fotos também para a gente observar de Belo Horizonte, né, ao centro de Belo Horizonte e a periferia de Belo Horizonte, onde que é o pessoal mais sossega, né, dorme, mora, e no meio onde tem o comércio. Olha quanta gente lá no comércio. Se a gente observar uma foto do centro de São Paulo, né, em dias sem ser os dias de isolamento, né, que todo mundo deveria estar em casa, nossa senhora, você não vê nem rua de tanta gente que tem lá, né? Agora a gente está aqui só um pedacinho para a gente ter um conhecimento do Saiba Mais, que fala um pouquinho sobre as metrópoles, tá bom? Você sabia que grandes cidades muito populosas, aquelas que têm destaque na política e na economia, influenciando outras cidades ao seu redor, são chamadas de metrópoles. A palavra metrópole surgiu na Grécia Antiga e significa cidade-mãe, cujo sentido figurado ainda guarda relação com o conceito moderno de metrópole. No Brasil, ainda algumas metrópoles como São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Recife e Manaus são cidades metrópoles, são cidades que ajudam as outras cidades a crescer e que são cidades muito grandes, tá bom? As metrópoles muitas vezes abrigam várias atividades de lazer em importantes universidades e centros culturais. Então, essas cidades costumam ser cidades turísticas, né? E as pessoas vão lá para passear, para conhecer, que tem muitas coisas diferentes para a gente ver. E agora nós vamos para as atividades da página 152 e 153, tá? 1. Qual é a parte do município que pertence à zona urbana? Qual é a parte do município? É a cidade ou é o campo? 2. Qual é o nome da cidade do seu município? Qual é o nome da nossa cidade onde a gente mora? Vai escrever o nome. 3. O que são metrópoles? Que foi o que eu acabei de explicar. O que são metrópoles? 4. Observe cada fotografia abaixo e indique se ela faz parte da região central ou periférica da cidade. Então, vocês vão explicar qual das duas é centro e qual das duas é periferia e por que você acha que é centro ou periferia, tá bom? Depois, na 153, nós temos um pesquisando aí que vocês vão precisar usar alguma pessoa que estiver perto de você na sua casa para auxiliar nessas atividades, tá bom? Então, essa pessoa já vai ajudar você naquela outra atividade, já vai aproveitar nessa também, tá bom? Vocês vão fazer o quê? Conhecer a cidade, suas ruas, avenidas e bairros é um ato de cidadania. Com base nisso, pesquise e escreva o que se pede sobre a cidade do seu município. Se você quiser pesquisar na internet, também pode pesquisar, mas eu acho que está mais fácil perguntar para quem estiver perto de você, tá bom? Nome de uma avenida que seja a principal ou uma das principais, o nome de uma das principais ruas, o nome de uma das principais praças da cidade, pode ser qualquer praça, tá bom? E qualquer rua. O nome de 2 bairros, um no centro, um na periferia, um mais distante do centro e um no centro, tá? O nome da rua mais movimentada do seu bairro, tá? Se o seu bairro for um bairro tranquilo, você escreve que é um bairro tranquilo, que não tem nenhuma rua mais movimentada, tá? 2. Quantos habitantes vivem no seu município atualmente? Esse provavelmente vocês vão ter que pesquisar na internet, tá? Agora assinale se ele é pequeno, médio ou grande. 3. Você vive em uma metrópole? Caso você não viva, descubra qual é a metrópole mais próxima do seu município. A gente não vive numa metrópole, mas a metrópole mais próxima de nós nesse momento é a cidade de São Paulo, tá bom? Então, vocês vão realizar essas atividades, tirar foto, enviar para mim. Pode ser que leve um pouco mais de tempo por causa da pesquisa, não tem problema. Pode enviar até de noite ou amanhã cedo as atividades para a prova, tá bom? E até amanhã, tá bom? Bom descanso para vocês, boas atividades. Aproveitem bastante o tempo que vocês têm em casa. E amanhã a gente tá junto de novo, viu? Um beijo!